Oi, pessoal! A minha convidada é a técnica de enfermagem e artista visual Lívia Passos. Lívia tem um processo artístico iniciado a partir da conscientização sobre a coleta seletiva de resíduo hospitalar. Ela participou de exposições como a Bienal Internacional de Arte Naif, em Socorro, no interior de São Paulo. Arte de Todos para Todos, edição virtual de Portugal. Mostra de Arte Naif, de literatura em Paraty, no Rio de Janeiro, e terceira Mostra de Arte e Cultura Afro-Brasileira, edição virtual de Taubaté, no interior de São Paulo. Na poética de Lívia, ela aborda ancestralidade, desigualdades sociais e meio ambiente. Vamos saber disso tudo a partir de agora. Lívia, seja muito bem-vinda. Obrigado, Guilherme. Estou muito feliz com o seu convite e fiquei assim muito vaidosa, né, de estar participando, né, dando uma entrevista nesse bate-papo com você. Lívia, muito obrigado por você ter aceitado o meu convite. Falando para as pessoas de casa que a Lívia está em Salvador, lá na Bahia. Ela é soteropolitana, tem um trabalho artístico muito interessante e nós vamos começar a conhecê-lo a partir de agora. Lívia, durante a abertura da sua apresentação, eu falei que você tem um processo artístico iniciado a partir da conscientização sobre a coleta seletiva de resíduo hospitalar. Foi dessa maneira que a arte entrou na sua vida? Sim, Guilherme. Foi a partir desse trabalho de conscientização, né, com os profissionais da área de saúde e os meus colegas, né, do bloco cirúrgico, que a arte ela veio como um meio de sensibilização. O foco, né, do nosso trabalho é assistência à saúde, e não ao resíduo produzido, à coleta seletiva, né? Então, a gente precisava de algo para sensibilizar as pessoas, para chamar a atenção para esse assunto, né, para algo que é muito importante. Hoje a gente está percebendo essas mudanças climáticas e o nosso trabalho, ele gera muitos resíduos. E o resíduo, diante da evolução tecnológica, vem mudando muito. Hoje nós temos procedimentos minimamente invasivos e dentro desses procedimentos existe uma gama de insumos que a gente precisa utilizar e, eventualmente, a gente vai descartar muita coisa, né? E também tem as mudanças dos processos de trabalho, né? O perfil desse resíduo mudou também, né, diante de toda essa dinâmica dessa evolução. Então, foi percebendo essas mudanças que eu disse, não, a gente precisa aprender, precisa instituir, precisa colocar uma coleta seletiva mais efetiva dentro do trabalho. E foi a partir dessa coleta seletiva dos resíduos que despertou em você a questão da educação ambiental? Também. Quando a gente começou a identificar esses resíduos, né, a gente já tem, né, os grupos, o programa de gerenciamento de resíduos sólidos dentro dos hospitais, dentro das atividades à saúde, tanto humana como animal. Então, a gente precisava identificar os nossos resíduos recicláveis, porque ou é resíduo infectante, ou era resíduo comum. A gente não tinha essa visão do resíduo reciclável, né, dentro do bloco cirúrgico. E tinha muita coisa, como as embalagens, o papelão, né, as tampas, que a gente precisava dar um destino correto. Então, foi a partir dessa identificação dos resíduos que eu disse, não, eu preciso multiplicar essa visão, passar isso para as pessoas, né? Porque a gente fica tão focado na assistência que essas outras
questões que estão ao nosso redor, principalmente as questões ambientais, o volume de resíduo que a gente produz, as pessoas não se atentam, né? Acaba passando despercebido. A gente está com foco na saúde, na assistência à saúde, e o restante acaba passando. Então, eu iniciei o trabalho de sensibilização, recriando, dando vida àquele material inerte que iria para o lixo, muitas vezes misturado. E você, Lívia, faz arte com os resíduos sólidos há 6 anos. Fazer esse tipo de arte teve qual ressignificado na sua vida e na vida das pessoas que convivem contigo? Na minha vida, assim, é o meu propósito, sabe? Eu visualizo o que é que eu vou deixar, né, para as pessoas, qual é a minha contribuição para as pessoas, né, que estão ao meu redor, a minha família, os meus filhos, eu tenho uma neta, qual é a contribuição que eu vou deixar? Eu acredito que esse trabalho vai deixar bons ensinamentos, porque a partir desse trabalho, ele vai se desdobrando em várias outras situações. Eu comecei fazendo um trabalho de reeducação, né, contra a coleta seletiva, que a gente precisava identificar os resíduos recicláveis. Aí encontrei a arte me encontrou nesse momento, e aí eu comecei a dar vida a esse material inerte através da arte. Depois eu vi a possibilidade de confeccionar produtos, né, com esse material também, né, que aí já gera uma economia, já tem uma economia criativa em volta desse resíduo também, né, e assim, e a parte de educação para as crianças, que eu posso levar para as escolas públicas, para o hospital, para o próprio hospital que faz a coleta seletiva, reutilizar pontualmente com as crianças ou com o público, né, que está ali internado, seja idoso, porque tem alguns momentos que a permanência dentro do hospital é longa, né, e não tem uma atividade. E se você colocar oficinas, né, criativa, trazendo esse momento de bem-estar, sabe, um momento lúdico, tirando um pouco o foco, né, daquele tratamento, daquele momento, né, daquela experiência de dor, né, eu acho que muda a vida. Então, muda a vida da pessoa que está ali convivendo e muda a minha vida, porque me faz muito bem fazer isso também. E você consegue destacar para mim agora qual foi a grande emoção que a arte lhe proporcionou ao longo desses 6 anos? Tem um momento que me marcou muito. Eu fui fazer uma oficina na Casa de Apoio à Criança com Câncer, né, e era uma oficina do Dia das Mães. Né? E nessa casa, as mães, elas ficam internadas com as crianças, a maioria vem do interior, daqui da Bahia, vem de vários municípios e fica nessa casa de apoio, enquanto a criança faz o tratamento no hospital. Então, elas ficam muito tempo, né, sem ter o que fazer ali, porque a criança está em tratamento e elas estão somente vivenciando, né, essas experiências. E aí a gente foi fazer uma oficina, né, com essas mães, e foi assim tão emocionante, sabe, os relatos das mães e a alegria delas e tá transformando coisas pequenas, né, pintando, reutilizando as tampinhas, que foi o momento que eu levei nessas tampas, dos frascos de medicações, as embalagens das caixas que a gente confeccionamos, bolsas, né? Então elas pintaram essas bolsas e foi assim, um momento muito emocionante. E o reconhecimento também eu tive na SOBEC, né, que é o encontro de enfermagem aqui, dos profissionais de enfermagem do Brasil. Eu tive uma homenagem, né, em uma apresentação de 2 enfermeiras, uma do Paraná
e a outra, ela é de São Paulo, mas mora no Maranhão. E aí elas fizeram uma homenagem, apresentaram um trabalho em cima do meu trabalho, do que eu faço. Né? Ela falava sobre sustentabilidade, né, nos serviços de saúde, então ela apresentou o meu trabalho, né, de reutilização de resíduo, o que a gente poderia destinar corretamente o resíduo reciclável, o que a gente poderia fazer, né, a confecção desses produtos. E você falando das enfermeiras que apresentaram um trabalho em cima do seu trabalho, Sim. O seu trabalho, ele reforça a ação da preservação do meio ambiente, é uma reflexão sobre as consequências dos atos da população no planeta. Você considera, Lívia, a sua arte ativista? Eu sim, eu considero sim, porque eu levanto uma bandeira, né, do cuidado com o meio ambiente. Eu acho que além da gente atuar, né, nas atividades, seja qual atividade for, a gente precisa ter atenção com o resíduo, com aquilo que a gente produz, com aquilo que a gente descarta, com aquilo que a gente escolhe, né, consumir. Então, eu acho que eu sou uma ativista, eu levanto essa bandeira do cuidado com o meio ambiente. Eu sempre falo, ambiente é meio nosso, ambiente de todos os dias. E a gente precisa pensar nas gerações futuras, não é algo distante, né? As ações começam hoje. Eu, às vezes, coloco amor em ação, né? Amor ao próximo, porque a gente tem aquela visão do amor ao próximo ser algo distante. Ou então, quando a gente fala de preservação da natureza, a gente acha que é só a floresta, né? A gente tem que preservar os rios, mas o Amazonas, né? Mas a gente, são as nossas ações pontuais que vai interferir nesse ciclo todo. E observando, Lívia, as suas obras, a arte que você produz, inclusive tem uma das suas obras aí atrás, que é um quadro que você fez, as suas obras, elas possuem uma vivacidade muito grande através das cores. São obras muito coloridas. Qual é a importância da cor nos seus trabalhos? Eu sou um artista autodidata, eu não tenho formação acadêmica, né? Eu comecei a pintar realmente pela emoção, né? Pelo motivo maior de sensibilizar as pessoas, né? E assim, as cores para mim é emoção, né? Aquilo que eu estou sentindo no momento, sabe? É o que está gritando dentro de mim, que quer sair, entendeu? Então, são essas cores vivas, né? São a representação da vida, né? Do amor, da natureza, sabe? Do cuidado com o próximo. Eu acho que as cores, o colorido chama a atenção, né? Então, as pessoas vão parar para olhar, né? Na minha composição, eu procuro transmitir o colorido da vida, da alegria. Essa é a minha relação com as cores. Ano passado, você participou da 3ª Mostra de Arte e Cultura Afro-Brasileira no interior de São Paulo, na cidade de Taubaté. Você levou 3 pinturas, inclusive uma está aí atrás, que é a Árvore do Esquecimento. A outra gravura foi a Alegria da Liberdade e a Energia Divina do Iroko. Sim. O que significou para você, Olívia, levar, através das suas obras, a sua ancestralidade e a sua cultura? Isso é algo, assim, muito importante na minha vida, né? Eu sou aqui da Bahia, sou de Salvador, e, assim, a cultura afro-brasileira, de uma forma geral, ela foi muito
como posso falar, inibida, ela foi oculta, né, nas escolas. Na minha época mesmo de escola não se falava, né, em relação à cultura afro-brasileira, quem foi os grandes mártires da cultura, né, quem foi que ajudou o Brasil a desenvolver o Brasil, né? Então isso não aparecia nessa história, nesse período escolar na minha vida. E aí eu fui aprendendo isso ao passar do tempo, né, buscando essa interação minha com a minha cultura, com as minhas origens. Então, eu precisava expressar isso na minha arte. Então, para mim é muito importante essa relação que eu tenho com a cultura. Eu tinha lido... as minhas inspirações vêm das leituras. E eu tinha lido um poema que se chama Banzo, que fala sobre o baobá e fala desse momento, né, de escravização. E aquilo me mexeu muito comigo, sabe? Então eu queria passar essa mensagem, falar desse momento. E nesse período de escravização, quando os negros saíam, né, das suas tribos, né, tinha no Benin, tem ainda hoje o portal do não retorno. E nesse caminho tinha um baobá, que é uma árvore ancestral, uma árvore que vive muitos anos, né, uma árvore robusta, e eles eram obrigados a dar, os homens, 7 voltas e as mulheres 9 voltas ao redor dessa árvore, para que assim esquecesse das suas origens, das suas crenças. E isso, hoje, quando eu falo assim, você já ouviu falar da história da árvore do esquecimento? Muitas pessoas nunca ouviram. Então, eu queria trazer essas histórias, essas informações nas minhas pinturas. Então, por isso eu pintei a Árvore do Esquecimento, para deixar um registro, né, desse momento e dizer que, independente desse momento, esse momento na humanidade, né, esse momento de escravização, nós resistimos, nós estamos aqui, nós estamos lutando, sabe? Então, por isso, eu trago na minha poética, essa questão da ancestralidade. Lá na sua página profissional, a Revisarte, você Sim. divulga seus trabalhos, você divulga as suas oficinas. Eu fui passeando pela página para ver a sua produção ao longo desses anos, e eu vi uma fotografia de um evento que você participou na Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia, em que havia a pergunta: quanto vale a criatividade? Na legenda da fotografia, você escreveu que ficou pensando na possível resposta. Mas como que você não respondeu textualmente? Eu vou refazer essa pergunta para você agora. Quanto vale a criatividade? Eu acho que a criatividade não tem preço. Eu acho que não tem preço. Eu acho que a criatividade está muito ligada às experiências, ao intelectual de cada pessoa. E eu acho que isso não tem preço. Eu acho que as pessoas transmitir, criar ou recriar algo, né? Eu acho que é algo que não tem como a gente mensurar em valor. Eu acho que o valor é mais emocional, sabe? De você trazer alegrias. Sim, diga. E qual é a maior fonte de inspiração para você ao produzir suas obras? São as histórias que eu escuto, sabe? Eu tenho uma memória afetiva muito forte, sabe? Então, as histórias que eu já escutei, as vivências que eu tive, então são essas memórias que me movem a pintar também. Uma questão racial me move a pintar, sabe? Algo que
aconteceu uma questão ambiental, sabe, me move também a pintar, me motiva a pintar. Aqui na época da vacinação, né, eu me motivei a pintar, fazer uma obra com o título Vacinação Igualitária. Então, eu queria passar essa mensagem, né, que precisava ser algo amplo para todo mundo, não poderia ficar algo tão lento. Então, são essas questões me movimenta, sabe, mexe comigo. Então, eu fico inquieta. Lá na página da Revivar, você compartilhou uma oficina de produção de livro de panos, em que foi uma oficina ministrada por você, várias crianças participaram, teve contação de histórias feita pela Helena, que é uma das suas parceiras lá na Revivarte. Sim. É importante, a Helena conta história e cultura afro-brasileira. Contar essas histórias é importante para o empoderamento das crianças. Contar essas histórias pode ajudar na conscientização contra o racismo? Sim, sim. Eu acredito que é um preparo que nós fazemos para as nossas crianças. O racismo é algo estrutural, né? Muitas vezes a gente não consegue perceber pequenas coisas, né? Então a gente precisa preparar nossas crianças, a gente precisa trazer referências para essas crianças, para que elas, quando elas cheguem numa fase na adolescência, ela consiga, sabe, rebater algo em relação ao racismo, algum bullying que venha sofrer, né, por conta do cabelo, por conta da cor da pele. Então, a gente precisa trazer essas referências nessas histórias para que ela se veja, né, como protagonista, como super-heróis, não é? Como pessoas diferenciadas que fizeram parte, né, da nossa história do Brasil. Então, por isso, a gente traz essas contações de histórias. E também das religiões. Existe um preconceito muito grande, né, das religiões afro-brasileiras. Então, a gente precisa trazer essa visão para essa criança, que não é errado, que existem as diferenças e que nós temos que respeitar. Que cada família, né, tem a sua religião e que a gente precisa respeitar. E para a gente respeitar, a gente precisa também conhecer um pouco, que a gente não conhece, né? Muita coisa se perdeu ao longo do tempo sobre a nossa cultura, porque não era passado, não era falado para as crianças. E para um povo que não tem história, um povo que não traz a história da sua cultura, né, acaba sendo esquecido as coisas. Então, a gente precisa desse resgate. Lívia, eu quero muito agradecer a sua presença aqui no meu canal, agradecer a sua gentileza e generosidade por você ter parado os seus compromissos e falado comigo por esses minutos. Muito obrigado. Eu que te agradeço, Guilherme, sabe, por essa oportunidade de estar falando sobre esse trabalho, sobre a ressignificação do resíduo hospitalar, que é algo que as pessoas têm um preconceito, porque acham que todo resíduo hospitalar é contaminado, é infectante. A gente precisa quebrar esse paradigma e ter uma visão mais ampla, que existe sim um resíduo reciclável e que esse resíduo pode ser reaproveitado e ser reaproveitado de diversas formas, né? Não só na arte, como em de outras formas também. Eu que agradeço a você por essa oportunidade, pelo carinho, pela atenção com o meu trabalho. E quem quiser conhecer o seu trabalho, você tem página no Instagram, por favor, sim, deixe para o público. liviapassos.arte, né, onde eu apresento os meus trabalhos artísticos, e também tem uma página da Revivarte, né, onde eu apresento também a parte das oficinas com as crianças, esse trabalho também de reeducação, né, com os profissionais, de capacitação com os profissionais da área de saúde.
Lívia, muito obrigado. Os contatos que ela acabou de deixar claro estarão descritos para você quando a entrevista for ao ar. E ao público de casa que sempre me acompanha, aquele agradecimento sempre muito especial. Se você gostou desta conversa, dê o seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal. Se Deus quiser, nós nos encontramos na próxima entrevista. Um abraço e até lá!